Nosso Lar. Autor espiritual André Luiz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Narração Paulo de Moraes. Capítulo 2. Clarencio. Primeira parte. Suicida! 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 Criminoso! Suicida! Infame! Suicida! Suicida! Criminoso! Criminoso infame! Infame! Suicida! Suicida! Infame! Gritos assim cercavam-me de todos os lados. Onde os sicários de coração empedernido? Por vezes, enxergava-os de relance, escorregadios na treva espessa. E quando meu desespero atingia o auge, atacava-os mobilizando energias extremas. Em vão, porém, esmurrava o ar nos paroxismos da cólera. Gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. Para quem apelar? Torturava-me a fome, a sede me escaldava. Comezinhos fenômenos da experiência material patenteavam-se aos meus olhos. Crescera minha barba, a roupa começava a romper-se com os esforços da resistência na região desconhecida. A circunstância mais dolorosa, no entanto, não era o terrível abandono a que me sentia votado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e obscuros. Irritavam-me, aniquilavam-me a possibilidade de concatenar ideias. Desejava ponderar maduramente a situação, esquadrinhar razões e estabelecer novas diretrizes ao pensamento, mas aqueles aqueles lamentos misturados de acusações nominais desnorteavam-me irremediavelmente. Suicida! Que buscas, infeliz? Aonde vai, suicida? Tais objurgatórias incessantemente repetidas perturbavam-me o coração. Infeliz, sim, mas suicida? Nunca! Essas increpações, a meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto. Recordava meu porfiado duelo com a morte. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos enunciados na casa de saúde. Lembrava a assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentara nos dias longos que se seguiram à delicada operação dos intestinos. Sentia, no curso dessas reminiscências, o contato do termômetro, o pique desagradável da agulha de injeções e, por fim, a última cena que precedera o grande sono. Minha esposa, ainda jovem, e os 3 filhos contemplando-me no terror da eterna separação. Depois, o despertar na paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim. Por que a pecha de suicídio? Por quê? Quando fora compelido a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus, o homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Firme e resoluto a princípio,
comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo e, longe de prosseguir na fortaleza moral, por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas longamente represadas visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. A quem recorrer? Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Meus conhecimentos ante o infinito semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para muito longe. Entretanto, a situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial. Então, para começar, eu gostaria de apresentar a vocês um pensamento do poeta português Antero de Quental. Antero de Quental foi um desses nossos irmãos em humanidade que, infelizmente, pôs fim à própria vida. E ele, depois do mundo espiritual, contando a respeito deste fato, deixou esta frase com a qual nós gostaríamos de começar a nossa conversa no dia de hoje. Um pouco mais de calma e a tempestade teria passado. Qual é o grande medo dos suicidas? O grande medo do suicida é enfrentar os problemas que ele tem na vida. Então, para não enfrentar esses problemas, ele foge, resolve fugir da vida. E se pensarmos bem, problemas que às vezes sequer aconteceriam. E aí a pessoa, num desespero, resolve pôr fim à vida. Numa afronta às leis de Deus, como nós veremos durante a nossa conversa. Então, a começar, vamos entender um pouco o que é suicídio. Suicídio, no dicionário, é o ato ou efeito de suicidar-se, matar-se. Também no sentido figurado, é uma ruína que acomete a pessoa. E no lúdico, é durante o jogo de sinuca, quando a pessoa, sem querer, coloca a bola branca na caçapa. Não é isso, Rosemiro? Aqui no Brasil, e acreditamos que boa parte do mundo, o suicídio não é penalmente punido. Por quê? Porque quando a pessoa sobrevive a qualquer ato de buscar o suicídio, já sofre bastante. Todavia, o nosso Código Penal, no artigo 112, incrimina aquele que induz, instiga
ou auxilia no suicídio, com uma pena de 2 a 6 anos, se o suicídio se consuma, ou reclusão de 1 a 3 anos, na tentativa da qual resulta natureza grave. Mas, como dizíamos, o suicídio é contrário à lei divina. Já no início da Bíblia, o livro Êxodo, capítulo 20, nós encontramos os 10 mandamentos. E no versículo 13 deste capítulo 20, o 6º mandamento que diz: não matarás. É um mandamento vago, porém bastante amplo. Vago porque ele é curtíssimo nas palavras. Não matarás. Mas não matarás quem? O quê? Então, as formas de matar são o homicídio, o aborto, a eutanásia e o suicídio. Durante muito tempo, esse não matar foi entendido apenas como não matar o próximo, não matar o semelhante. Hoje, todavia, já entendemos que esse não matarás se aplica também ao suicídio, porque a pessoa está matando uma obra, uma criação de Deus. E só Deus tem o poder de tirar a vida. No Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, dentro do Sermão da Montanha, na parte dos versículos 21 a 26, Jesus fala sobre o não matar, do homicídio, se refere ao homicídio. E aí nos versículos 21 e 22, ele diz: aprendestes o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem quer que mate estará sujeito a julgamento. E eu vos digo que quem quer que se encha de cólera contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Então ele está condenando a atitude de matar. Mas não é só matar o próximo, matar o semelhante, ou matar um animal, mesmo que seja para alimentação. É também matar-se, ou seja, suicidar-se. Estará o quê? Sujeito a julgamento. E quem é que vai julgar? A pessoa que comete suicídio, matando-se, quem é que a julga? Quem é que a pune? É digno de punição? São questões que nós vamos, no decorrer da nossa conversa, vamos elucidando. Seguindo mais um pouco na Bíblia, nós temos o livro do Apocalipse de Jesus. Neste livro há uma passagem, um versículo interessante dentro deste tema, que é no capítulo 9, versículo 6. O que diz este versículo? Está dentro da 5ª trombeta. Então diz o seguinte, está lá contando os fatos que acontecerão, e diz o seguinte: naqueles dias os homens buscarão a morte,
e não a acharão. Também terão desejo ardente de morrer, mas a morte fugirá deles. Então, até uma imagem curiosa nós podemos criar aqui. Imaginemos aquela figura da morte, a capa, a foice, fugindo de alguém. A pessoa correndo atrás dela e ela fugindo. Não é, Miro? É uma imagem até curiosa. Mas isto implica no quê? Que as pessoas, diante do sofrimento que o livro Apocalipse anuncia, sofrimento criado pela própria humanidade, diga-se de passagem, buscarão morrer, achando que, na morte, estarão livres dos problemas, mas a morte fugirá deles. Então a espiritualidade nos orienta o seguinte: ninguém morre antes do tempo, nem mesmo o suicida. Por quê? Por que ninguém morre antes do tempo? Por uma razão muito simples. A morte, meus amigos, não existe. Então, se a morte não existe, como é possível alguém morrer antes do tempo? Por que a morte não existe? Porque nós somos espíritos eternos. Nós temos a vida eterna. A morte é apenas uma passagem. Como diz o poeta Fernando Pessoa, é a curva da estrada. Ou é como alguém muito querido que vai para o exterior. A gente não vê mais a pessoa e ela morreu por causa disso? Não. Nós podemos continuar falando com a pessoa, né? Hoje, a todo instante, aliás, estar em contato com a pessoa, com esse ente querido que foi morar no exterior. A mesma coisa acontece quando alguém desencarna. Nós podemos continuar em contato com as pessoas. Basta que nós estudemos e aprendamos as formas adequadas de se fazer isso. E aquele que se mata, julgando encontrar na morte a solução dos seus problemas, engana-se totalmente. Por quê? Porque vai se deparar com a vida eterna. E uma vida, nesse caso, repleta de sofrimentos, coisa que ninguém quer, não é? Ninguém quer sofrer. Mas o sofrimento faz parte da nossa vida. E o sofrimento ele vem como expiação ou como prova. Expiação por quê? Porque estamos resgatando os nossos delitos passados. E prova quando nós queremos nos provar, nos testar na nossa capacidade. E uma consequência a que o suicida não escapa é o desapontamento. Desapontamento por quê? Primeiro, por se encontrar vivo, não ter acabado, não ter morrido, não ter acabado com nada. Depois, as outras consequências também que fazem com que a pessoa caia num desapontamento muito grande. É isso que nós podemos constatar quando lemos os livros
espirituais, espiritualistas que tratam deste assunto, e já já nós vamos apresentar uma lista de alguns deles, dos quais nós tiramos boa parte da nossa palestra no dia de hoje. Então, se nós excetuarmos aqueles suicídios que se verificam por força da embriaguez e da loucura, esses os quais podemos chamar de inconscientes, é certo que quaisquer que sejam os motivos que levam a pessoa ao suicídio, a causa geral é sempre o descontentamento. E também, meus amigos, a propagação das ideias materialistas, que é o veneno que introduz a ideia do suicídio em muita gente. E aqueles que se fazem apóstolos dessas ideias assumem uma responsabilidade terrível. Vejam que no nosso Código Penal, as pessoas já são apenadas que induzem, que propagam, que ajudam. Elas são apenadas, dependendo do resultado, de 1 a 8 anos de prisão. E no mundo espiritual? Mundo espiritual que não erra o endereço. Ninguém sai impune. Então a responsabilidade dessas pessoas que propagam que o suicídio é uma coisa boa, é vantajoso, é terrível. Por isso que o espiritualista tem razões imensas, várias razões, para opor a ideia do suicídio. Vamos ver algumas delas. Ainda não. A certeza de uma vida futura, na qual sabe que será tanto mais feliz ou infeliz. Ainda não, tá? Nessa ainda não. Quanto mais tenha sido resignado na terra. Ora, problemas todos nós passamos. Dificuldades todos nós enfrentamos. Não é? Todos nós. Por que vamos sucumbir diante de uma dificuldade? Ou na expectativa de uma dificuldade, de um problema que talvez nem aconteça. Eu tenho que atravessar a rua, mas se vier um carro e me atropelar, eu morro. Então vou me matar aqui para eu não morrer atropelado. Será que ia morrer atropelado? Outra, a certeza de que, abreviando a sua vida, chega a um resultado inteiramente contrário ao que esperava. Depois nós vamos repetir e comentar isso. Outra, que foge de um mal, de um problema, para cair noutro pior, mais demorado e mais terrível. Que se engana se pensar que vai mais rapidamente para o céu. A certeza também de que o suicídio é um obstáculo muito grande à reunião no outro mundo, mundo espiritual, dos seres que se amam. E o suicídio mais severamente punido é aquele que é resultado do desespero. Desespero advindo dos problemas, das dificuldades
que, em todas as situações, vem para quê? Para nosso bem, por meio das provas e expiações, que nós, como espíritos eternos, assumimos antes de reencarnar. O suicídio, porém, não se resume, não se reduz ao ato que põe fim à vida. Mas em tudo, preste atenção nisso, que isso é muito importante. Em tudo que façamos conscientemente para apressar a extinção da vida física, das forças vitais. Por outro lado, não podemos chamar de suicida a pessoa que voluntariamente se expõe à morte para salvar alguém. Por que não podemos? Primeiro, não há intenção da pessoa de fugir da vida, fugir do problema. Segunda razão, porque não há mal que possa nos acometer que não possa ser afastado pela providência. Quantas vezes as pessoas se expõem a perigo, até de morrer, para salvar a outra pessoa, entra na frente de um tiro, entra na frente de uma faca, seja o que for, para salvar a vida de alguém, e essa pessoa não é sequer ferida. Por quê? Porque a providência agiu. Não é? E quem é que vai julgar? Deus. Deus é que vai julgar. Deus que vê tudo, que tudo sabe. Ele vai ver no fundo do nosso coração, no fundo da alma, qual é a verdadeira intenção da pessoa que se expôs à morte. E aí vai fazer o quê? Vai dar a cada um de acordo com as suas obras. Mas nós falamos do Antero de Quental. Sabe o que os suicidas mais pedem quando conseguem mandar uma mensagem à Terra por meio da psicografia, psicofonia, seja que meio de comunicação for? Eles pedem oração. Oração. Pedem prece. Alguns não conseguem nem pronunciar uma prece. E depois do suicídio? A punição a que esse espírito é submetido dura quanto tempo? Ele não sabe, ninguém sabe. E sabe como nós ficamos angustiados quando não sabemos quanto tempo durará um sofrimento nosso? Uma dor de dente, não é? A gente sofre com isso. E esse sofrimento do suicida, a gente pode muito bem compará-lo com as chamas do inferno. Não é? Essa figura das chamas do inferno queimando constantemente. Aí temos aqui a palavra de um suicida. Um trecho, tá? Confesso que não ganhei
grande coisa. Libertei-me dos cuidados materiais, porém, para encontrá-los mais graves e penosos, na condição de espírito, da qual nem sequer prevejo o fim. De quando em quando nós vamos citar aqui alguns, sem entrar nos detalhes, porque muitos são bastante pesados, os motivos, os porquês e o que aconteceu, mas de uma forma geral assim nós vamos cuidando disso. Então a pessoa pensa em suicídio em que momento? Momento que ela não vê esperança na vida. É o caso que a irmã estava contando. A pessoa não vê uma esperança na vida, então ela acha que suicídio vai resolver esses problemas, né? Agora, quando ela passa a ver esperança na vida, no futuro, sabendo essas coisas, ela muda a sua concepção, o seu conceito de vida e passa a acreditar mais na vida, no futuro, passa a ter esperança, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das dificuldades. Por quê? Primeiro, ela sabe que, se fugir daquele problema, ela vai encontrar 100 vezes pior. Então, esse conhecimento já é suficiente para ela. Agora, para quem se julga infeliz, não merecedor do local em que vive, não merecedor das atitudes que a pessoa tem, recebe, do tratamento que ela recebe do próximo. Camilo Castelo Branco é outro escritor também português, que cometeu esse ato. Sabendo que um amigo seu, outro escritor chamado Silva Pinto, queria também cometer o mesmo ato, mandou a ele uma carta por um médium, na qual ele aconselha o seguinte, olha só que interessante. Ele diz assim, pensa, reflete, experimenta. Coloca uma planta num vaso limpo com terra perfumada. E esta planta nem chegará a lançar raízes. Agora coloca a planta idêntica em vaso com excremento imundo, terra apodrecida, e ela vegetará, elevará seus ramos para o céu. Olha que imagem de esperança. Às vezes nós nos sentimos não merecedores do que está acontecendo com a gente, então eu vou me matar por causa disso. As pessoas não me compreendem. Eles vão ver, vão chorar amargamente. Lê do engano. Não é assim. Já, já, nós vamos ver um exemplo aqui de quem quis se matar e o fez para ofender alguém. O que aconteceu com ela? Então, se a planta nos dá essa lição de que é no adubo que ela prospera, que ela cresce, que ela se fortalece, nós também. É no meio das piores pessoas, dos lugares que nós não somos bem tratados, que nós mostramos o nosso real valor. Então, desistir por causa dos outros, desistir por causa de um ambiente e por fim a vida, é uma loucura. Aqui um outro exemplo. Mouzinho de Albuquerque. Quem foi este? Ele foi quase lendário guerreiro português em guerras na África. Ele diz o seguinte, do mundo espiritual, tá?
Não é a morte voluntária a porta por onde se pode fugir aos sofrimentos. Além de não se poder fugir às dores já existentes, ainda se vai ao encontro de novas torturas. O mal se avoluma, se agiganta. A alma encontra sofrimentos maiores. Voltemos a Antero de Quental. A tentação do suicídio é um pesadelo que nos toma acordados. Apossa-se de nós, nos domina sem deixar pensamento algum de esperança. Aquele que quiser reagir a isto, acordará deste pesadelo e reagirá. Não é preciso muita energia. Basta um pouco de boa vontade e confiança em Deus. Qualquer um pode reagir à ideia do suicídio, tá? E ele ainda diz: dizem que o suicídio não é covardia. Dizem, não é covardia. O suicida foge da vida e quem foge é covarde. Quem foge da vida é covarde. Quem foge da luta é covarde. Não se diga também que para o suicídio é preciso coragem. Não! Quem se mata não busca a morte, busca uma libertação do sofrimento, a fuga da luta. Luta quando não é forte o suficiente para enfrentar. É um covarde, sim. Não pensem que o suicida é herói. Não é, não. É covarde. É um péssimo exemplo que se dá. O suicídio, continua Antero, é a suprema fraqueza, a suprema falta de coragem. E Ramatiz, boa parte dos suicidas já o foram em outras encarnações. Em sua memória astral, tem a lembrança do ato extremo praticado. E estes ecos enfermiços são estímulos perigosos que buscam a mais ligeira invigilância espiritual para se infiltrarem no seu psiquismo e desequilibrar. E mesmo não sendo suicidas em vidas anteriores, há quem nasça com pesada carga de expiação, devido aos débitos contraídos. E geralmente nascem em famílias nas quais se encontra um adversário, já encarnado, o pai, a mãe, ou um parente qualquer, com o qual é preciso se reajustar, é preciso reconciliar. Por isso que Jesus diz: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Além disso, inimigos de outras vidas, de outras encarnações, desencarnados, conseguem agir com certa liberdade no caso de a família terrena não conduzir a criança ao ensino religioso, à proteção religiosa. Assim, o espírito adivinha as provas futuras e entra em melancolia, não tendo forças para reagir aos inimigos, encarnados e desencarnados, sucumbe à carga de estímulos. Há quem busque o suicídio para se juntar ao ser amado, que morreu, não é? Se soubessem que sem fé, sem paciência, sem resignação, sem confiança em Deus, estão adiando esse reencontro, não fariam isso. Ir ao encontro do ser amado, por via do suicídio, não o encontrará em lugar algum. A pessoa vai procurar e não o encontra. É o castigo para quem faz isso.
Orgulho, vaidade, fama é outro motivo que leva a pessoa ao suicídio. Aí vem Ramatiz e esclarece. Geralmente as pessoas bem-sucedidas atribuem a si próprias, e não a Deus, o mérito do seu sucesso. Daí se julgam não precisar de religião, descrerem da sobrevivência da alma e verem Jesus como uma figura de retórica, quando ele é a figura mais importante que já passou por este mundo. Essas pessoas são presas fáceis do suicídio, certos de que os mundos, ou melhor, certas de que o mundo os chorará e lamentará eternamente. Ledo engano, terrível engano. Em encarnação futura, a lei do karma vai os ajustar e vai apagar esse brilho para que eles não voltem a cometer o mesmo ato. Nessa classe podemos incluir aqui o harakiri, que é uma espécie de suicídio, principalmente japonês, dizem que é pela honra. A pessoa se mata por honra. Na concepção dos velhos samurais. Desespero é outra coisa que leva a pessoa a suicídio. A fuga em busca da liberdade e a obsessão. É importante, meus amigos, nós sabermos que das leis de Deus ninguém escapa. Ninguém paga o que não deve. Ninguém paga por dívida alheia. Ninguém paga mais do que deve. Por quê? Porque Deus não prego, né? Não bate prego, melhor dizendo, em parede errada. Você pensa que está sofrendo? Você pensa que não merece o que está acontecendo com você? Veja, ouça, quando puder, leia o que diz Ramatiz. Tudo o que acontece tem uma causa. Nada acontece ao acaso. Sempre que tem um sofrimento sem motivo, sem merecer, é preciso buscar noutra existência a razão disso. Por quê? Semeou espinhos, não colherá morangos. As obsessões é quando o homem é perseguido por antigos adversários desencarnados com o objetivo de expulsar-lhe do corpo físico. E aí cada ponto fraco desse homem, dessa mulher, é minuciosamente estudado pelos obsessores. E eles encontram o mínimo e ali eles começam a trabalhar no sentido de levar a pessoa ao desespero e ao suicídio. Podemos ver como eles atuam lendo o livro Aconteceu na Casa Espírita, que eu já me confirmei, tem ali na lojinha. Livrinho assim, vocês podem, quem não leu ainda, é muito bom, tá? E aí vem o Evangelho em nosso socorro. O que é que Jesus diz? A pessoa passa por uma obsessão, se livra daquilo. É semelhante a quê? A uma pessoa que está numa casa, dela é expulsa, a casa é limpa, arrumada, tempos depois, essa pessoa que ficou vagando sem rumo, volta a casa, encontra limpa, porém, não vigiada, ele entra de novo e leva outro tanto com ele, ainda piores, que aí vão levar a casa à ruína. Dinheiro e pobreza. Outros dois motivos.
Aí vocês devem ter percebido, espero que sim, que nós começamos com a história, parte da história contada por André Luiz, no livro Nosso Lar. O suicídio involuntário, que leva para as regiões abismais, todos os dias, milhares e milhares de almas. Todos os dias. Aí, não se diz que a causa da morte foi suicídio, mas foi. Por quê? Porque a própria criatura promoveu a morte. E é involuntário por quê? Porque ela fez isso sem querer. Então, a bebida, o jogo, o cigarro, as drogas, o sexo desregrado e o aborto provocado que abrevia a vida da mulher, incluindo outras atividades danosas que conduzem a pessoa, a alma, ao abismo. É o exemplo do André Luiz. Devido ao tempo, nós vamos passar aqui a história dele. E quantos são vitimados pelo cigarro, pelas bebidas alcoólicas, pelo estresse, pelo ataque cardíaco e pelo aborto? E as consequências? O que a senhora tanto queria saber. Existem as consequências imediatas e as de prazo médio. Mas não acaba por aí. As imediatas são aquelas que o espírito sente logo após o ato. Os efeitos do suicídio não são comuns, são idênticos, mas são comuns a todos. Um deles, a persistência prolongada do laço que une o espírito ao corpo, por haver sido provocado seu rompimento na plenitude da força. Ao passo que na morte natural, esse laço se rompe aos poucos e às vezes até antes mesmo de findar a vida. As consequências imediatas são a perturbação espiritual. Em alguns, a ligação que há entre o espírito e o corpo produz uma espécie de repercussão. O que é isso? É que o espírito, onde ele estiver, ele sente a decomposição do cadáver, resultando de uma situação dolorosa, angustiosa e horripilante. E esse estado de coisa pode durar durante o tempo de vida que ele ainda tinha a viver na Terra. Noutros, a ligação do corpo, do espírito ao cadáver, faz com que o espírito se torne prisioneiro, presidiário na sepultura. Ele fica preso na sepultura e procura inutilmente sair dali. Esses obstáculos que ele encontra são fluídicos, mas equivalem a obstáculos materiais, a portas fechadas que não se abrem. Sofrimentos por constatar haver feito uma coisa inútil e sem volta, porque só encontram decepções. A médio prazo, as angústias não se esgotam na situação de terror em que o espírito se vê mergulhado logo após o suicídio. Depois de certo tempo no espaço, o espírito projeta nova viagem à Terra, numa nova encarnação. Nesta, os sofrimentos serão ainda mais pesados que os da vida anterior, pois está acumulada de dupla carga.
o que havia, aquele motivo do qual ele fugiu, e mais esse consequente do ato do suicídio. A pessoa suicida, ela quer gritar que está ali, ela vê o corpo estraçalhado, em frangalhos. Ela quer falar, quer pegar as pessoas e dizer que está ali, que está viva, que não morreu. Ninguém ouve, ninguém vê. Passado um tempo, as pessoas vão para as suas casas e elas continuam ali sozinhas, constatando que ninguém está chorando por elas. Já caiu no esquecimento, algumas horas depois. E quando os suicidas aparecem como heróis e outros querem imitar o ato, é outro perigo. Além disso, o suicida, ele põe a perder uma série de coisas. Afeta a vida material e vida espiritual. Vida espiritual por quê? Porque há espíritos que haverão de nascer, provavelmente dele. As pessoas que ficam geralmente legadas ao abandono, os filhos órfãos, os pais desamparados. De repente, a pessoa que se matou tinha uma missão a desenvolver alguma coisa a benefício da humanidade. E como que fica isso? Olha a consequência deste ato. Por isso que não se deve alimentar essa ideia. É uma afronta contra a lei de Deus. A pessoa que faz só encontra coisas terríveis pelo caminho. As pessoas que defendem o suicídio dizendo que são donas do corpo, estão enganadas. Não são donas de corpo nenhum, vão ter que prestar contas. O único momento, meus amigos, o único momento que o espírito suicida tem trégua, sabe qual é? É quando alguém na terra dirige a ele uma oração ou um pensamento de paz. Por isso que nós vamos fazer isto agora. Provavelmente vocês conheçam alguém que cometeu esse ato. Ou não. Não importa. Vamos orar do mesmo jeito. Por quê? Como que o espírito sofre após o suicídio? Primeiro, ficar ligado ao próprio corpo sem poder se mover, vendo a decomposição, os vermes e as dores. Remorso, feito uma coisa inútil sem volta. Vergonha, pelo terror da nudez, principalmente nas mulheres, no momento da necropsia. Sensação de ser enterrado vivo. Espíritos malfeitores se aproveitarem da condição, principalmente das mulheres. Sem noção, sem moralidade, respeito ou piedade. Encontrar do outro lado o oposto daquilo que buscavam.
não conseguir sair do lugar em que se suicidou e passar a repetir o gesto, o último gesto, e a sofrê-lo indefinidamente. Ver o próprio corpo em frangalhos, o sangue a correr, gritar, ninguém escutar. E a repetição da cena, indefinidamente, a todo instante. Milhões de vezes. E os demônios rindo, incentivando, e aquela cena se repetindo. A lembrança dos seres queridos que ficaram na terra. E tudo se repetindo, repetindo, feito naquele filme Feitiço do Tempo, lembram? Que a pessoa acorda todo dia no mesmo dia. Isso por quanto tempo? Não se sabe. Segue aí o... Então, a mensagem para todos que têm parentes, amigos nessa condição, é saber o seguinte, ó, não estão perdidos para sempre. Continuam vivos. Vivos e pedindo oração, pedindo prece. E é isso que nós vamos fazer. Se você conhece alguém que fez isso, envolva-o nessa prece agora. Deus clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces. E particularmente, esse que está na lembrança de todos neste momento. Bons espíritos que tendes o bem por ocupação única, intercedei conosco a favor deles. Fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperanças e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri os seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que pelos seus esforços podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua infinita bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. E possam estas palavras suavizar as suas penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadece e lhes deseja toda a felicidade. Que Deus ampare a todos eles, ilumine a mente de todos eles e de todos nós. Obrigado pela ajuda, pela conversa. À tarde nós devemos voltar, né, Amanda? Para conversarmos mais um pouquinho sobre isso, certo? Salve Jesus, salve Maria Santíssima.